Olá, minha amiga, tudo bem com você? Você está precisando de força para o dia de hoje, de inspiração? Então, mais uma vez, você está no lugar certo, porque o Senhor nos dará graça e forças. Venha comigo e caminhe com Deus para a gente ser ministrada. Muito bem, hoje está bem quente aqui na nossa região. É uma época de muita seca. E não sei onde você mora aí no seu estado, seja de onde você me assiste e me acompanha, mas eu moro aqui no meio do cerrado e as aves estão todas agonizando de vontade de chuva, assim como nós também, seres humanos. E muita queimada, muito queimada, a saúde de muitos está sendo afetada, mas vamos ter confiança, porque mais um pouquinho e a chuva vai começar. E já que o tema de hoje do nosso estudo é força para hoje, eu quero começar contando uma historinha que eu vi essa semana e a respeito de chuva. E você traga essa história para a sua vivência, seja também desse tempo de sequidão física que a gente está vivendo, né, no clima, ou também na sequidão da sua alma. Então, na história que eu vi, e é verdade que aconteceu, porque eu ouvi esse testemunho da própria pessoa que vivenciou isso. Um moço americano estava numa tribo indígena, eu não lembro o nome da tribo, mas diz que eles passando por esse momento de muita secura na terra, muita angústia também, muita inquietação da natureza, das aves, dos animais, para que caísse chuva. E esse moço indígena convidou então esse outro moço para irem na região onde eles faziam as orações deles. E ele topou e falou: vamos sim, afinal a gente está precisando, né? E oração é sempre bem-vinda. E chegou lá, naquele lugar exclusivamente feito para oração, para fazer orações. Disse que esse indígena simplesmente chegou, tirou as sandálias dos pés e levantou o rosto assim, as mãos para os céus e começou a sorrir. E ali, com aquele sentimento de gratidão no meio de toda aquela secura. Aí ele calçou as sandálias, terminou aquele momento de agradecimento, oração, meditação. E o rapaz pegou e falou para ele: então, vamos começar a orar? Aí o moço indígena simplesmente falou: mas era o que eu estava fazendo. Ele falou: mas como assim? Eu não vi você falar alto, gritar, pedir. Aí ele falou: mas eu estava em agradecimento. Quando eu estava naquele momento de oração, eu estava agradecendo e vendo a chuva caindo nas minhas mãos, no meu rosto, e eu sentia ela debaixo dos meus pés, e isso era a chuva caindo. Passou um tempinho, esse rapaz testemunha que choveu. Então, você está precisando de chuva? Estamos precisando de chuva, que vamos agradecer, porque ela já existe e é só questão de minutos para que isso aconteça. Amém? Vamos continuar a nossa meditação com a vida de Isabel. E olha o que Lucas capítulo 1, verso 7 nos diz, tá? Cujo tema é força para hoje. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Isabel e Zacarias, né? A esterilidade que Isabel e seu marido conheciam muito bem, talvez não seja considerado um problema sério nos dias de hoje, quando muitos casais optam por não ter filhos. Mas na época de Isabel, os rabinos judeus acreditavam que 7 tipos de pessoas deviam ser excluídas da presença de Deus. A lista começava com estas palavras insensíveis: judeu que não tem esposa, ou judeu que tem esposa, mas não tem filhos. Além de ser um grande estigma na cultura judaica, a esterilidade também era motivo para divórcio. O marido podia se divorciar de uma esposa estéril, mas no coração de tal mulher havia um peso maior ainda do que o medo do divórcio. Toda mulher hebreia nutria a esperança de dar à luz ao tão aguardado Messias. Olha que interessante.
Por ser uma judia fiel, irrepreensível e obediente, Isabel também sonhava com esse privilégio. Infelizmente, a chama da esperança de Isabel se apagou quando ela passou da idade de ter filhos. Como podemos lidar com o desânimo, o desapontamento, a adversidade e as esperanças perdidas? Passando um tempo na presença de Deus. Isabel significa Deus é meu pacto, ou adoradora de Deus. Lindo nome. Você não acha que ela buscava força nele todos os dias? Você também deve proceder assim. Motivo número 3 para o culto doméstico. Nós vimos lá o motivo número 1 para o culto doméstico, que é o fato de que se você o fizer, você terá ânimo para enfrentar o dia. O motivo número 2, relembrando, se você o fizer, você ficará mais alerta durante todo o dia para permanecer firme no propósito de Deus. E hoje o motivo número 3 para o culto doméstico é: ele lhe dará forças para enfrentar o desânimo, os desapontamentos, as adversidades inesperadas e, às vezes, as esperanças perdidas que poderão se abater sobre você. A mulher que ama a Deus não fica apenas pensando em seus problemas diários. Ela recorre ao poder de Deus para ajudá-la a vencer tais problemas. Somente os momentos passados na presença de Deus podem lhe dar forças para enfrentar o dia, para vencer os desânimos, os desapontamentos, as adversidades inesperadas e as esperanças perdidas que poderão se abater sobre você. A luz recebida do Senhor a cada novo dia fortalece nosso relacionamento com Ele. Mantém acesa a chama da esperança e dá forças para enfrentar mais um dia, seja o que for que esse dia nos reserve. Portanto, siga o exemplo de Isabel e se apegue a Deus em quaisquer circunstâncias e a esta promessa: sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer e em qualquer circunstância que andares. Assim, Josué 1, capítulo 1, verso 9, nos diz. O sol tá batendo aqui no meu rosto, só um minutinho. Agora sim tá melhor. Mudei de posição que o sol tava batendo aqui no rosto. Estou aqui ao lado desse maravilhoso tamboril. Ai, que bênção, né? Que bênção de palavra também que o Senhor está nos trazendo para hoje. Então, mais uma vez, a gente está meditando sobre a importância do culto doméstico no nosso lar e que ele faz toda a diferença para que nós possamos ter forças, para que nós possamos ter ânimo para enfrentar o dia, para que possamos também estar alertas contra toda a investida do inimigo que venha contra nós, para nos trazer desânimo, tristeza, angústia, para nos colocar contra os princípios da palavra do Senhor. Então, é o segredo de Isabel. Este era o segredo de Isabel e de Zacarias, para não desanimar diante daquela situação. Imagina Isabel sendo esposa de um sacerdote. A cobrança ainda era muito maior. Que tipo de maldição Isabel deve ter cometido? Quer dizer, que tipo de pecado Isabel deve ter cometido, ou os pais de Isabel devam ter cometido para que essa mulher viesse a ser estéril? Era assim que a sociedade do tempo de Isabel pensava. E que tristeza também pensar no coração que fugia do coração dela a expectativa, de ser mãe do Mashiach, do Messias. Até hoje, as mulheres judias dos nossos tempos, elas têm a esperança de estar gerando ou já ter gerado o esperado Messias do Estado político de Israel. Não sabendo eles que o nosso Yeshua, Jesus de Nazaré, já veio e já nos trouxe a redenção, Mas isso aí é uma situação que Deus vai tratar ainda com o povo de Israel. Porém, o que nós devemos refletir para o nosso dia é que a nossa força está no Deus eterno. E através da comunhão com Ele, no culto doméstico, reunindo a família, ou seja, ao redor da mesa, ou no momento específico do dia, de hoje, dos dias que virão, que você estabelecer o culto doméstico na sua casa, você vai ver que todo o seu dia vai ser mais leve,
vai ser mais agradável, você vai poder estar trazendo à existência tudo aquilo que você meditou no momento em que você parou com a sua família para orar a Deus. Às vezes você pensa, mas meu esposo não sabe dedicar um tempo maior para a gente orar juntos. Então, já que ele não tem essa paciência, comece com um simples ato de uma oração a dois no café da manhã. Pegue na mão dele e fala, meu amor, vamos orar juntos? Ou meus filhos, vamos orar juntos agora? Vamos ter um momento de gratidão a Deus juntos? Então, queridos amigos, às vezes não é o tempo, não é 1 hora, não é meia hora de leitura bíblica e toda aquela, como é que eu posso dizer, liturgia muito ornamentada. Não, oração é desejo. Qual é o seu desejo? Ter paz com Deus e com seus familiares? Pense nisso em uma oração. Lembrando mais uma vez, para terminar, que o apóstolo Paulo diz que no comer, no beber ou em qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Com essa palavra, a gente fica por aqui, tá? E agradecendo a Deus por tudo, porque já está chovendo bênção, está chovendo alegria, está chovendo adoração em nosso lar, está chovendo chuva para molhar a nossa terra, porque a terra está clamando aqui no Centro-Oeste, e eu acredito que no Norte e Nordeste também. Então, assim a gente finaliza, e eu só quero deixar aí, após essa palavra, um aviso sobre o Mulheres Cheias de Graça, que é a live que nós vamos ter em comemoração a esse grupo maravilhoso da irmã Magda Pires, que está comemorando 1 ano de existência desse grupo, e que no dia 10 de outubro eu estarei participando de uma live junto com a irmã Magda em comemoração ao grupo Mulheres Cheias de Graça. Então fica com esse anúncio após essa devocional. Deus abençoe seu dia e até amanhã, se assim Ele permitir. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo